Sejam bem-vindos a este vídeo. O meu nome é Pedro Rodrigues Ribeiro, eu sou psicólogo. Hoje eu gostaria de vos apresentar uma estratégia, uma abordagem, uma técnica, como queiram chamar, que é uma técnica de focusing. Para quem pode não saber, o focusing é uma abordagem experimental. Originalmente, ou pelo menos a figura de maior referência no campo do focusing, é um senhor chamado Eugene Gatling, que ele próprio tem uma abordagem terapêutica focada, ou seja, centrada no focusing. Esta abordagem que eu hoje vos quero falar, ou melhor, a descrição deste processo de focusing que eu hoje vos quero falar, não é de Eugene Gatling, é de um senhor chamado Barry Wolf, que utilizou ou utiliza esta abordagem como uma forma, de maneira integrativa. Ele descreveu esta abordagem para as perturbações da ansiedade. No entanto, vocês podem utilizar esta adaptação do focusing do Wolf a outras situações, a outras perturbações em que isto faça sentido. De uma maneira geral, esta abordagem de focusing do Wolf é uma modificação de exposição imagética, portanto, há muito trabalho de visualização imagética envolvida neste processo, e que, como outros processos mais experienciais, implicam também um foco de atenção. Portanto, é puxar os processos atencionais da pessoa para as sugestões ou para o protocolo do seguimento em que nós dirigimos o cliente. Portanto, num primeiro passo, nós solicitamos ao cliente que se foque na sua respiração. Aqui, quando nós estamos a pedir-nos para que ele se foque na respiração, não é já no sentido da alteração da respiração. Não. É só focar-se normalmente na respiração. Porquê? Porque a respiração é um processo automático, que ocorre de uma forma automática, que nós, na maior parte do tempo, não puxamos a nossa consciência, porque lá está, nós respiramos automaticamente. E aqui, o primeiro passo é pedir ao cliente que se foque na respiração. E, depois dele se focar na respiração, instruímos também o cliente a notar as sensações da respiração enquanto faz movimentos de inspiração e expiração. Num segundo passo, agora sim, nós pedimos ao cliente que modifique o ritmo da sua respiração, ou seja, torne a respiração mais profunda. E aqui vocês podem utilizar dois tipos de respiração: respiração diafragmática ou respiração abdominal. Wolf utiliza o exemplo da respiração diafragmática. No entanto, se vocês tiverem formação em técnicas de respiração, ou se tiverem a formação em abordagens complementares como mindfulness ou até mesmo a yoga, se vocês forem praticantes de yoga, podem utilizar outros tipos de respiração profunda que também faça sentido. Ou seja, o objetivo aqui é que se modifique a respiração, torná-la mais profunda, mais confortável, mais tranquila, mais pausada, e pedir ao cliente para se focar então nessas sensações. No terceiro passo, instruímos o cliente a poder estar aberto a quaisquer emoções ou sentimentos que surjam
durante este processo. Ou seja, o estar aberto, receptivo, sem julgamento, sem crítica, muito princípio mindfulness, em que advêm, ou seja, se vierem quaisquer pensamentos que venham, quaisquer emoções que venham, estarmos abertos à sua vinda, não os censurar. Num quarto passo, é dito ao cliente para imaginar a sua atenção como se fosse um farol de luz e pedir então que a pessoa possa iluminar com esse feixe de luz a zona do corpo em que possa notar sensações, neste caso, como o Wolff fez isto para as perturbações da ansiedade, seria a zona do corpo em que a pessoa começa ou que entende que surge a ansiedade, e ao incidir esse feixe de luz sobre essa zona do corpo, a pedir também à pessoa que note o que é que surge automaticamente, que modificações é que isso traz, ou que presenças é que isso traz quando ela incide esse foco da atenção sobre a zona do corpo em que se sente ansiosa. Depois também, num quinto passo, é importante assegurar ao cliente que está tudo bem se ele não sentir, se não surgir nenhuma sensação. Porque, às vezes, as pessoas podem seguir estes passos e não haver nenhuma modificação da experiência, ou não se aperceberem ou não notarem nenhuma diferença ou nenhuma sensação. Está tudo bem se isso não acontecer. É salvaguardar, é validar essa experiência, assegurar ao cliente que isso pode acontecer. E se acontecer, não há problema absolutamente nenhum. Se a pessoa não identificar nenhuma sensação, o terapeuta poderá perguntar algo do género: se existe algum problema a acontecer na sua vida ou alguma relação que esteja a causar stress. Se isso acontecer, se a resposta da pessoa for existe de facto qualquer coisa, então pedimos ao cliente que imagine qual é que é a situação que está a causar stress, ou, se for alguma relação, para imaginar essa relação. Depois, focando nas sensações do corpo ou na imagem do problema, é esperado que surja um medo associado, ou melhor, é esperado que o medo que está associado emerja, assim como outros sentimentos. No caso da ansiedade, por exemplo, nós sabemos que em muitas perturbações da ansiedade, em muitos casos da ansiedade está associado uma emoção de medo e traz também à tona outros sentimentos de desvalorização, de falta de competências, de autodepreciação, de autocrítica. Portanto, ao focarmos nessas sensações e nesse problema, é esperado que o medo e sentimentos que estão associados a esse medo possam emergir. No oitavo passo, o cliente é encorajado a ficar nessa imagem e nesses sentimentos, o que ajuda, de alguma forma, a entrar em contacto com essa ferida do self, essa questão. Esta
pode ser uma parte mais complicada, já é um estado avançado desta abordagem, desta técnica, já que nós estamos a pedir à pessoa que fique nessa imagem, que fique com esses sentimentos, de modo a que possa, que esse movimento ajude a pessoa a entrar em contacto com, de facto, aquilo que é problemático, aquilo que está-lhe a causar ansiedade, que lhe está a perturbar. No nono passo, esta imagem é experienciada à medida que o cliente contacta com toda uma rede de imagens e sentimentos associados. Ou seja, por detrás disto, ou em conjugação com estes sentimentos, com estas imagens, vem também toda uma outra rede de imagens e sentimentos que possam estar associados. E, portanto, isto é tudo experienciado à medida que acontece. Num décimo passo, então, as imagens que surjam como associação àquilo que é o problema ou as sensações, todo esse material que emerja vai então ser o foco do trabalho que irá ser realizado, trabalho esse que pode ser realizado em termos imagéticos, em termos de visualização guiada, ou outras abordagens experienciais. Já que o objetivo do trabalho imagético será então aumentar a consciência do cliente sobre os significados implícitos da sua ansiedade ou de outra questão que estejam a falar ou que estejam a elaborar, claro. Em particular, as feridas do self e sentimentos associados. Ou seja, o que é que eu quero dizer com feridas do self? Aquilo que de facto é desadaptativo e que obviamente necessita de reparação, e tudo aquilo que vem associado em termos emocionais e em termos de sentimentos. E isso é que é o foco, porque o objetivo do trabalho vai ser esse. Vai ser aumentar a consciência do cliente sobre o que é que isso significa e em particular, para depois conseguirmos ser produtivos. Finalmente, no final desta tarefa, tanto o terapeuta como o cliente afastam-se deste trabalho, ou seja, termina a experiência, portanto, damos ao cliente os momentos para se restabelecer, para estar no aqui e no agora, e depois então, num género de feedback, interagimos com o cliente no sentido de elaborar uma compreensão conceptual daquilo que se passou neste processo de focusing. E de uma maneira geral, são estes os passos. Eu gostaria apenas de deixar aqui uma ressalva, ou pelo menos uma consideração. Tendo em conta que alguns destes passos, especialmente a meio do processo, vão implicar a experienciação de emoções, de sentimentos, de imagens que de alguma forma causam ou mexem com o cliente, eu diria que esta abordagem, que é uma abordagem experiencial e que pode também ser utilizada ou pode ser um elemento importante para reforçar a relação com o cliente, que o momento da realização desta abordagem, ele deve ser feito, ou o momento deve surgir, quando o terapeuta percepcionar alguma segurança e confiança
por parte do cliente no processo terapêutico e no trabalho que vocês estão a realizar. Porque como isto são conteúdos experienciais que mexem com a pessoa, se ela não sentir que tem capacidades ou que há capacidades de segurança, de securização daquilo que possa surgir, isto pode criar mais rupturas do que propriamente benefícios na aliança, na relação terapêutica, no vosso trabalho. Portanto, a forma como eu poderia aconselhar a vocês colocarem ou vocês passarem para esta experiência ou para esta abordagem do focusing do Wolff seria, em primeiro lugar, apresentar um racional, um género de psicoeducação, explicar ao cliente o processo, o que é esperado que aconteça e, sobretudo, com que objetivo é que vocês vão realizar, vão trabalhar nesse processo, e perceber se o cliente está confortável na realização dessa abordagem, se é uma abordagem que é desconfortável para si ou que não faz sentido, se é algo com que o cliente até quer experimentar, mas que se possa sentir que ainda não está bem preparado para o fazer. Portanto, discutam abertamente essa questão com o cliente e perguntem qual é que é a opinião, qual é que é a percepção que o cliente tem acerca da realização dessa tarefa. Do meu ponto de vista, é sempre mais útil discutir com o cliente uma determinada tarefa técnica ou abordagem, como que vocês queiram chamar, antes de fazerem, antes de proporem ao cliente. Porque, de novo, do meu ponto de vista, as abordagens, as tarefas, as técnicas, também elas são relacionais. Se nós não as fizermos de uma forma relacional, ou seja, o cliente a ajudar-nos assim como nós ajudamos o cliente, então essas tarefas, essas abordagens, essas técnicas não vão resultar e ainda poderão criar mais rupturas dentro do processo. Obrigado por estarem aí desse lado. Se gostaram deste vídeo, partilhem o vídeo, subscrevam o canal. Quanto a mim, despeço-me, desejando-vos a todos uns bons dias, em saúde, em segurança. Fiquem bem e até um próximo vídeo.